Olá pessoal, tudo bom com vocês? André Nascimento por aqui. Tô um pouco sem voz ainda, acabei de chegar da academia. Acabei de chegar não, tem uns minutos já. E aí eu tava revisando aqui princípios do direito penal. Eu vi que tá tendo muita busca sobre o princípio da insignificância, então vamos entender quando o princípio da insignificância pode e deve ser aplicado. Basicamente, o princípio da insignificância ele tem 4 critérios objetivos, sendo estes. Tem o mnemônico que aprendi hoje. Esse aqui tá me dando agonia. Aprendi esse mnemônico hoje, então eu vou passar para vocês, que é o mnemônico da Mari. Acho que eu devo estar colocando em algum lugar aqui na tela, na hora da edição, que é a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade da ação, o reduzido grau de reprobabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Então, juntando a inicial de cada frase dessa, a letra inicial, dá o mnemônico Mari. E eu vou tentar não esquecer mais isso aqui, porque apesar de o princípio da insignificância ser bem fácil, eu acabo esquecendo a maioria dos mnemônicos que eu encontro. Vamos lá. Para que um crime, ou seja, para que uma conduta possa ser tipificada como fato criminal ou criminoso, ela tem que ter 2 fatores principais, que é a tipicidade formal e a tipicidade material. A tipicidade formal, basicamente, é o crime. Ou seja, não existe crime sem lei que o defina, basicamente isso. Precisa ter uma lei e alguém precisa infringir especificamente o que está descrito naquela lei. Geralmente um artigo do Código Penal. Vamos supor... Não vamos supor ainda não. Tipicidade material é só a lesão que o crime causa. Agora sim a gente pode supor. Vamos supor que, sei lá, Roberto entrou numa padaria e praticou o artigo 155 do Código Penal, que é o crime de furto, delito de furto. E aí ele roubou um pão para comer. Ele estava em estado de necessidade, se isso por si só já é um excludente de ilicitude. Se ele não comesse aquele pão, digamos que ele iria falecer. Aqui sim é aplicado o princípio da insignificância. Porque apesar de um pão hoje estar sendo vendido por 50 centavos, vamos supor que ele tenha ainda assim sido... Desculpa, vamos supor que esse pão ainda assim tenha sido gasto 20 centavos para produzir esse pão, que é vendido a 50 centavos. É praticamente irrisório no patrimônio de uma padaria, do padeiro, seja sequer quem for. Ou seja, nesse tipo de conduta existiu a tipicidade formal, que foi o crime, artigo 155, e a tipicidade material aqui é a lesão que o crime causa, ou seja, não causou lesão nenhuma no patrimônio dessa padaria, podendo ser aplicado o princípio da insignificância possivelmente. Fato curioso que eu não sabia. O policial, ou seja, o corpo de polícia, o delegado, não pode aplicar o princípio da insignificância. Ou seja, se ele for chamado, ele tem que cumprir com todo o protocolo. Ele não pode aplicar o princípio da insignificância. Isso ficou somente para a área legislativa. Ou seja, somente o juiz e afins é quem podem aplicar o princípio da insignificância. Vamos lá utilizar o mnemônico agora. No artigo 155 do Código Penal, vamos supor que Roberto foi lá, furtou, e que o juiz está analisando se cabe ou não a aplicação do princípio da insignificância. O que ele vai observar? Pronto, agora nesse exemplo que a gente deu, artigo 155, vamos supor que Roberto foi lá, furtou um pão estava em estado de necessidade, o que por si só já é um excludente de ilicitude, mas vamos supor que se ele estava em eminente necessidade, em decorrência disso, ele foi e furtou esse pão para saciar sua fome. Então, o juiz está lá analisando os critérios objetivos desse caso e ele quer saber se ele pode aplicar ou não. Então, ele vai usar... E eu estou fazendo assim uma situação muito hipotética. Ele vai usar o mnemônico Mari. Ele vai analisar se a ação dele teve a mínima ofensividade, ou seja, nesse caso, não ofendeu ninguém, muito menos o patrimônio da padaria. Se tem a ausência da periculosidade da ação, ou seja, não resultou em perigo nenhum, a não ser para a fome dele, que ele iria matar. Reduzido o grau de reprobabilidade do comportamento, ou seja, se você vê alguém furtando um pedaço de pão porque estava passando fome,
Ao meu ver, é um comportamento que não é, digamos assim, tão reprovável. A inexpressividade da lesão jurídica provocada, ou seja, praticamente nula. No entanto, esses são os princípios objetivos, mnemônico Mari. Já cansei de repetir para vocês, acho que eu vou estar colocando aqui. Mnemônico Mari. Agora, quais são os critérios subjetivos? Tá? Eu anotei aqui para falar para vocês. São aqueles ligados ao agente e à vítima. Vamos dar outro exemplo. Agora vamos supor que, sei lá, o dono da padaria se chamava João, veio de Portugal, tinha milhões na sua conta, e aí ele simplesmente, Roberto estava com fome, precisava de R$1 para completar o dinheiro do pão dele, e aí ele encontra o João lá na porta da padaria e diz assim, João, tá, coloca a arma na cabeça de João, e aí diz assim, João, olha, é o seguinte, eu quero que você me dê R$1, ou senão eu vou te matar. Ele faz isso, e aí o que isso resulta? João, o dono da padaria, tinha na carteira dele, vamos supor, R$5.000, e diz assim, não me mata não, pega, leva tudo, isso aqui eu recupero, e não reagiu a esse 157, a esse roubo. Só que aí o Roberto vai e diz assim, não, eu quero somente R$1, que é o que está faltando para eu comprar meu pão. Eu não quero os R$5.000 que tem na tua carteira. Seria aplicado ou não o princípio da insignificância? Nesse caso, não. Porque entram os critérios subjetivos, que são aqueles ligados ao agente e à vítima. Ele não pode ser aplicado aos casos em que a conduta do agente envolveu violência ou grave ameaça, que nesse caso houve a violência, que o Roberto estava com a arma apontada para ele ameaçando, até matar o coitado do João, que veio de Portugal, o que seria diferente se ele tivesse furtado apenas R$1 da carteira do pobre do João. Mas nesse caso ele agiu com violência e grave ameaça. Então, aí já é completamente um excludente para não ser aplicado o princípio da insignificância. Outro caso que também não é aplicado é contra a violência contra a mulher, isso é até uma súmula, entendimento sumular, súmula 589, contra os crimes da ordem pública, dando um exemplo disso, vamos supor que o mesmo Roberto, esse Roberto ele é vida louca. Roberto passou no concurso público e aí ele estava lá atuando como guarda de trânsito. Ele viu alguém sem cinto e aí a pessoa vai e diz assim para ele, Roberto, eu vou te dar R$50, é um valor completamente irrisório, eu vou te dar R$50 para tu me deixar seguir e não multar meu carro. E aí Roberto vai, comete o crime de corrupção e é aplicável ou não o princípio da insignificância? Já é entendido que não é aplicado o princípio da insignificância porque infringe a moralidade administrativa. Também tem súmula 599. Se eu não estiver deixando aqui na tela, eu vou deixar na descrição todas as súmulas e artigos que eu falar nesse vídeo aqui. Contra os crimes da lei de drogas também, existe as exceções, que são os precedentes, vou deixar aqui aparecendo aqui do lado, que foi a segunda turma, julgou com o princípio da insignificância, a aplicação do princípio da insignificância com 1 grama de maconha, e a primeira turma, ministro Toffoli, julgou o princípio da insignificância aplicável a 0,6 gramas de maconha. No entanto, o entendimento da doutrina e da jurisprudência majoritária diz que o princípio da insignificância não é aplicado nesses casos. E aí eu anotei aqui, porque é por causa da saúde pública, que é uma ofensa pública, e a periculosidade da ação e lesão do bem jurídico tutelado. Ou seja, são esses os casos em que não se pode aplicar o princípio da insignificância. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisinha aqui para falar para vocês. Ah tá, criminoso habitual. O Roberto, ele tem uma mania de continuar roubando um pãozinho do João. Então, na primeira vez até pode ser aplicado. No entanto, da segunda para frente não pode mais ser aplicado, por conta da incidência. Os militares também não podem ter as suas condutas aplicado o princípio da insignificância por causa da conduta e integridade moral militar. Eles têm todo um código a seguir. Também as condições da vítima. Vamos supor que essa canetinha aqui foi uma canetinha que minha avózinha me deu antes dela falecer. Ela estava no leito de morte e me deu essa canetinha aqui. Essa não, essa aqui é caro pra caramba.
Deixa eu ver se eu não tenho outra caneta aqui. Isso é um S-Pen. Eu não vou fazer isso, não. Aqui. Vamos supor que minha avózinha me deu essa chave aqui antes de falecer. E aí, essa chave, por coincidência, abre a fechadura de Roberto. Roberto vai e me furta essa chave aqui. Uma chave dessa aqui, velha, usada, está em torno de R$5. É um valor completamente irrisório. Pode ou não ser aplicado o princípio da insignificância? Não pode, tendo em vista que essa chave tem um enorme valor sentimental para mim. Ou seja, minha avózinha me deu no leito de morte dela, é muito importante para mim, não é algo que pode ser substituído. Essa chave não é algo que pode ser substituído por uma cópia, porque, para mim, ela não tem função de ligar uma moto, e sim de cumprir com o valor sentimental que ela possui. Então, não pode ser aplicado. Tem sempre que analisar a condição da vítima de acordo com os critérios objetivos e subjetivos que nós explicamos aqui. O mnemônico Mari e as condições da vítima. Como eu já disse, roubo e crimes cometidos com grave ameaça e violência à pessoa, crimes contra a administração pública, descaminhos e crimes tributários também não podem ser. Eu vou realmente deixar aqui na descrição, porque tem um texto bem longo aqui, que eu separei para vocês e não vou falar, senão o vídeo já tem 15 minutos, nem sei quanto vai estar na edição. Lei de drogas, lembrando que tem aquelas duas exceções, uma com 1 grama de maconha e outra com 0,6 gramas. Mas são exceções, se cair na prova, você vai marcar que não é aplicável a lei de droga, pela questão de saúde pública. Contrabando, pela obviedade. Crimes ambientais. Tá, eu vou ter que deixar na descrição. Vocês leiam aí, por favor. Tráfico internacional de arma de fogo. Rádio pirata. Esse rádio pirata foi o que mais me surpreendeu. Porque eu não via o princípio da insignificância sendo aplicado na rádio pirata. Aí você pega... eu estava transmitindo aqui só para os meus vizinhos um programa que eu faço aqui, cobrando patrocínio. Não pode. Crimes contra a fé pública. Porte ilegal de munição, atos infracionais, evasão de divisa, violência doméstica ou familiar, isso aqui a gente já falou. Aquilo que eu também não sabia, já tinha estudado o princípio da insignificância, mas não sabia disso aqui, que o policial não pode aplicar o princípio da insignificância, pois é uma jurisdição, digamos assim, que se trata de matéria reservada ao Poder Judiciário. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não sei, é o primeiro vídeo que eu estou fazendo, bem rapidinho, só para explicar um assunto, digamos que simples, que todo mundo já tem conhecimento, mas quem está tendo um primeiro contato com ele pode ser um pouco confuso. Então, comenta aqui embaixo algum assunto que você quer que eu fale aqui no nosso canal. E perdão pela voz, que já está bem rouca, eu estava treinando. E aí cheguei e não falei mais. Eu vou deixar... Olha só, nesse meu material aqui eu tenho duas questõezinhas. Eu vou deixar uma questão aqui embaixo com as alternativas e depois que tiver 5 respostas, A, B, C ou D, eu vou colocar a resposta correta. Então, até o nosso próximo conteúdo. Um abraço para vocês e tchau!